Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, depois de toda essa preparação, dispensaria todo e qualquer comentário, onde nós mergulhamos na riqueza da palavra de Deus, de várias formas, de várias maneiras. Mas nós vimos o quê? Que toda a caminhada, ela culminou numa morte, que nós meditamos ontem. Hoje, aquela morte deixou de ser morte e tornou-se vida. Mas muitas vezes é uma vida que dificulta acreditar. E é o quadro que nós temos diante de nós, da morte e da ressurreição de Jesus. Hoje pela manhã, nós em meditação sobre as dores de Nossa Senhora, em uma das dores, nós meditamos isso daqui: Jesus nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Jesus não tinha nada a não ser Ele próprio. Não teve um lugar para nascer. Há poucos dias nós meditávamos no Natal. Não teve uma habitação para ficar. Isso tudo nós sabemos
que nada tinha, mas tudo tinha, porque Ele era Deus e era de Deus. Eu disse que é difícil nós entendermos esse profundo mistério que culmina na morte para que aconteça a vida, a ressurreição. Nós vimos esse pequeno grupo que fala o texto de hoje. Alguém vai para fazer um ritual e chega lá, não encontra o corpo daquele que era para ser ungido com o azeite, com o perfume. Um grande susto é pregado ou entregue a algumas pessoas, Maria Madalena e demais companheiras. O que elas fazem ao verem que não tem aquele corpo? Voltam para casa, contando, conversando o ocorrido, mas porém, lembrando da catequese dada anteriormente, que alguém, no caso Jesus, ele viveria, sofreria e morreria, mas não ficava morto, ressuscitava. E nisso a fama foi, o assunto foi sendo levada e todos passaram a acreditar. Por isso nós, meus queridos amigos e irmãos, estamos hoje, nesta noite, celebrando toda uma caminhada de Quaresma, onde nós pudemos também meditar com muita profundidade nas vias sacras ocorridas em qualquer dia ou em qualquer horário da nossa paróquia. E hoje então nós estamos dando graças pelo dom da nossa fé, pela riqueza que nós temos na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, nessa igreja que nos ensina, nos mostra, nos prova tudo isso, vida, morte, mas sobretudo a ressurreição. E é essa ressurreição que nós vamos enxergar ao término de nossa vida, uma ressurreição, lógico, diferente daquela que o Evangelho narra, mas uma ressurreição que é a ressurreição dada por Jesus, esse grande mistério. E aqui eu termino com vocês todo esse período quaresmal, celebrando essa Semana Santa. E aqui fica o meu agradecimento, logicamente, primeiro a Deus e a cada um de vocês que colaboraram, que colaborou para que a nossa paróquia pudesse celebrar bem e bem celebrar a Quaresma. Não vou citar nome de ninguém para não correr o perigo de eu esquecer alguém. Mas então eu digo, obrigado vocês, meu povo, que vocês caminharam comigo, e eu caminhei com vocês, caminhamos juntos, seja nas vias sacras, seja nas celebrações dominicais ou mesmo semanais, seja ouvindo, cantando junto com aqueles que dirigia e dirige as músicas, sejam aqueles que prepararam o altar, adornando-o para que nós pudéssemos bem celebrar e celebrar bem a nossa Eucaristia. Enfim, todos vocês que deram a sua contribuição para que a nossa Quaresma fosse celebrada com todo entusiasmo, que a nossa Semana Santa, a partir do domingo de Ramos e encerrando com essa missa, que é a missa do Aleluia. Que Deus os abençoe, que o ressuscitado permaneça em nossos corações, e que Deus nos dê o grande presente de junto caminharmos e caminharmos juntos para os outros acontecimentos da paróquia e na paróquia, acontecimentos espirituais como esse e acontecimentos materiais que nós necessitamos dos mesmos. Portanto, que o ressuscitado caminhe, ilumine cada passo de vocês. Amém.